Bom dia, boa tarde, boa noite. O Brasil Amanhã está de volta. Sou Lucas de Tirana, engenheiro ambiental e conselheiro do Clube de Engenharia. Trabalhando online, o Clube de Engenharia reuniu esforços para que o Brasil Amanhã possa garantir a necessária interlocução com a sociedade brasileira, com o conselho diretor e com os associados e associadas do Clube de Engenharia, nesses tempos da total impossibilidade de convívio social que vivemos. Estaremos, a partir de agora, 2 vezes por semana e sempre que preciso, veiculando informações de fontes qualificadas em uma programação que inclui posicionamentos de especialistas, informes, entrevistas e debates, mantendo sempre o foco em grandes temas nacionais e, sem dúvida, a afirmação de ações humanitárias em tempo de inquestionável gravidade. A convidada do Brasil Amanhã, nesta sexta-feira, é a professora Cláudia Morgado, a primeira mulher a dirigir a Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do Fórum Nacional de Dirigentes de Instituições de Ensino de Engenharia e conselheira do Clube de Engenharia. O tema em pauta é o cenário de crises que vem se sobrepondo à educação no Brasil e a possível luz no fim do túnel. Nossos microfones estão abertos para a professora Cláudia Morgado. Boa tarde, boa noite para quem está ouvindo aqui esses poucos minutos aí de fala para o Brasil, né, através do Clube de Engenharia. Agradeço aí a oportunidade. Diante dessa crise sanitária mundial que a gente está vivendo, o mundo teve que parar, né, para ouvir a si mesmo, né, nesse momento de isolamento, onde as pessoas não podiam imaginar esse contexto, né, de ter que se manterem clausuradas, né, nas suas casas, dentro de si mesmas, né, e terem que parar suas atividades. Diante dessa situação, vem a pressa, né, de sempre querer andar com as coisas em relação à educação, vou tocar num aspecto que tem afligido muito a questão da educação, principalmente nas universidades e principalmente as públicas, que têm sido muito atacada em relação e questionada em relação à sua missão ou eficiência, né, dentro do investimento público, né, e em relação a por que não fazer educação à distância de uma hora para outra, por exemplo. Né? O Ministério da Educação, diante dessa situação inusitada que nos encontramos, e todo mundo deve estar em casa, né, obrigatoriamente, né, por uma questão humanitária, todo mundo deve estar em casa, os jovens principalmente, os universitários, colocou essa questão de que deveríamos ministrar nossas aulas à distância. Ontem, inclusive, a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez um posicionamento de que as aulas de graduação, principalmente, não serão, as aulas não serão à distância. Né? O calendário acadêmico será revisto assim que passar esse momento mais crítico, onde se puder voltar a ter aulas presenciais, e somente cursos que tenham sido projetados, planejados à distância, que podem continuar a ser à distância. Isso causa muita estranheza, né? Quando o ministro da Educação até autorizou, não, todos os cursos podem ser à distância, até houve uma portaria no final do ano passado, criando um aumento de 20% para 40% de possibilidade de serem, da carga horária das disciplinas serem até 40% da carga horária total de um curso serem em EAD, em educação à distância, e ainda se manterem como um curso presencial. No entanto, isso não é uma mágica que se faz da noite para o dia. Para se fazer educação à distância com qualidade, precisa ter muito investimento em tecnologia, precisa se aprender uma didática bem diferente da didática tradicional de se dar aula. Um excelente professor de aula presencial não necessariamente vai conseguir passar a sua maestria através de outros recursos tecnológicos. Isso não é algo tão simples. Os próprios alunos
acostumados a vida inteira a assistir uma aula presencial e a conseguir interagir, né, em sala de aula, não vão conseguir também tão facilmente colocar, fora os problemas de interação tecnológicos que nós temos muitas vezes, né, a internet que não funciona para todo mundo ao mesmo tempo. Quer dizer, essa maravilha de conexão não existe no mundo real. Existe um mundo da ficção, mas existe um mundo real que não funciona dessa maneira. Tem, inclusive, dados, né, que muitas vezes a gente vê umas estatísticas dizendo que o Brasil tem uma grande conexão com a internet. Essa grande conexão com a internet, na verdade, é muito em função dos celulares. As pessoas, hoje em dia, o brasileiro, mesmo com tanta dificuldade de recursos, né, e com toda a pobreza, né, e a falta de acesso aos recursos financeiros, o brasileiro é um povo que facilmente se adapta à tecnologia, mas ele faz isso naquelas atividades mais práticas, também no mundo afora, o próprio Estados Unidos, a maioria das pessoas tem muito acesso à internet através de celulares e tablets. Não necessariamente usam a internet naquilo que seria uma atividade de tecnologia da informação mais aprofundada, que seria uma conexão por computadores, onde você baixasse a informação e fizesse um trabalho de maior fôlego, como se faz numa universidade, por exemplo, onde você, além de ter acesso à informação, você terá que fazer cálculos, terá que trabalhar essa informação, terá que construir textos, terá que fazer análise, terá depois que publicitar essa informação. Então, no trabalho acadêmico de educação superior, não é tão simples apenas interagir ou trocar um WhatsApp ou trocar um e-mail. É preciso ter um computador, é preciso ter uma máquina, é preciso ter banco de dados, é preciso ter acesso, né, a muito mais do que apenas uma interação de informação ou comunicação. Então, essas estatísticas normalmente colocam, sim, que a gente tem um aumento, né, de acesso à internet. Então, eu peguei até dados de uma organização que está ligada à Unesco, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, o CETIC.br, onde você pega, por exemplo, o recorte de acesso à internet até 2 salários mínimos. No Brasil, 66% da população tem acesso à internet. Mas essa mesma faixa da população até 2 salários mínimos, computador mais internet, só 33% da população tem acesso a esses 2 equipamentos, né? Tem acesso ao computador com internet. Então, a universidade pública, principalmente as instituições federais, elas aderiram ao SESU, na sua grande maioria, ao Enem, ao SESU, quer dizer, ao sistema de seleção, como a UFRJ, e nós atingimos hoje um alunado bem variado, né, onde a gente democratizou o acesso dos alunos brasileiros à universidade pública. Isso já vem há muitos anos, há mais de uma década, e com isso, esses alunos, eles têm necessidades específicas. Então, essas necessidades, e muito, são atendidas dentro da universidade, ou seja, acesso a computadores, acesso a recursos que tem dentro da universidade, enfim. Não são nas suas casas que esses recursos estão disponíveis. Então, muitas vezes, eles vão à universidade, até a alimentação, a gente, durante esse período todo que houve suspensão das aulas, por exemplo, o restaurante universitário da UFRJ ficou aberto, né? Porque tem um alojamento, tem diversos alunos que precisavam se alimentar, enfim. Então, tem diversas necessidades. Nós temos alunos de outros estados que, ao vir para o Rio de Janeiro, mesmo que a sua família, na sua terra natal, onde ele nasceu, poderia ter um acesso melhor. Ele, quando vem para o Rio de Janeiro, para outro estado, onde ele passou para a universidade, ele passa a não ter acesso tão direto que ele teria
o poder aquisitivo dele cai, né, por ele estar morando em uma outra cidade. Então, essa realidade, né, brasileira, ela, com todas as dificuldades que a gente tem no Brasil real, né, faz com que a gente não consiga tão facilmente utilizar essa ferramental que a classe média e a classe alta têm com facilidade. Então, numa universidade democrática, né, que atende todas as faixas, né, da sociedade brasileira, como é a Universidade Pública Federal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras federais, a UF, e as estaduais também, que já fazem também, como a UERJ e outras, né, o ENF e tudo mais, não é possível a gente dizer que vai manter a educação e as disciplinas somente para aquela parcela de alunado que é mais privilegiada de ter acesso a computadores e internet, e a outra parte da turma que não teve acesso vai esperar para outro trimestre, outro semestre para fazer essas disciplinas. Isso seria algo inaceitável. Eu costumo dizer que a luz do fim do túnel não é algo que a gente tem que procurar, não. Eu acho que a gente tem que construir o túnel e tem que iluminar o túnel. Né? Eu acho que é melhor a gente tem que ter uma certa forma de revolucionar o sistema que se tem, né, e reclamar um pouco mais organizadamente e articuladamente as instituições de ensino, expor os dados concretos sobre o que ocorre para que a população saiba o que se produz dentro da universidade, como a gente está vendo hoje, né? A gente vê que nesse período de crise, onde se avizinha aí uma crise econômica, logo após, ou já imediatamente, uma escassez de recursos financeiros que as famílias vão possivelmente viver, onde já se pensa em maneiras de se compensar essa dificuldade financeira, quem mais está trabalhando na crise são justamente as universidades públicas, através dos hospitais universitários e da ciência, né, que está buscando remédios e soluções para curar o Covid-19, também a busca de vacinas. Né? Nós, na universidade, estamos buscando formas de produzir produtos que não são comuns de se produzir no próprio país. Por exemplo, máscaras que nós não somos habituados, por exemplo, os profissionais de saúde não produzem, não utilizam máscaras com uma frente transparente de plástica e só utilizam máscaras de tecido, né, muito mais simples, que não são equipamentos de proteção individual adequados, né, como a gente tem visto na Europa, na China. E nós temos hoje, por exemplo, um grupo de alunos, até um ex-aluno nosso numa startup que saiu da Escola Politécnica, e temos visto em outras universidades, em outras escolas de engenharia no país, formando pools de impressoras 3D, fazendo essa produção, escolas de química, nessa escassez de álcool gel, fabricando as substâncias para poder suprir a carência de diversos hospitais que estão ocorrendo. Então, justamente o serviço público, e a universidade pública especialmente, tem trabalhado para atender essa emergência social. Ao mesmo tempo, há 2 dias atrás, a gente é surpreendido, por exemplo, com a votação que está sendo planejada no Congresso Nacional de reduzir o salário dos funcionários públicos em até 20%, no momento que, obviamente, de um funcionário público vai pensar num momento de emergência que a gente está vivendo e fazer uma greve de parar de atender as pessoas doentes nos hospitais, ou parar de fazer ciência, de produzir remédios ou vacinas, ou produzir equipamentos para construir os meios de atender a população. Então, eu considero até uma forma covarde de
pensar em colocar projetos do governo nesse momento em pauta, né? Quando nós devíamos estar pensando em outras fontes de recursos, né? A educação é sempre a solução, mas ela é sempre principalmente atacada, né? E essas ideias de simplificação ou de falsa tecnologia, né? Ou seja, de avanços, né? De modernidade ou de inovação na educação, e só pelo fato de trazer uma ferramenta, né, moderna, como computação ou informática, ela não é uma inovação do ponto de vista de educação se ela não traz metodologicamente uma evolução no crescimento da pessoa que está no processo educacional, né? Se não está havendo uma melhoria na forma de compreensão do processo pedagógico. Então, as críticas vão muito nesse sentido, né? O que a gente tem visto é que não há um favorecimento nas diretrizes que a gente vem sendo colocadas, ou seja, os avanços não do ponto de vista curricular ou do ponto de vista do incentivo dos investimentos nesse sentido, né? Se exige muito e se investe pouco, né? Se avalia muito a elementos que não são importantes e se despreza elementos que são importantíssimos, que poderiam garantir efetivamente a qualidade da educação, principalmente tecnológica, que no mundo inteiro foi o que alavancou as grandes economias e as economias emergentes e mais importantes que nós temos hoje no mundo, que são baseadas no conhecimento e principalmente na inovação. Então, eu vejo com um pouco de apreensão quando a classe política não faz o seu papel. Mas eu já, na tríplice hélice entre governo, universidades e o capital, né, eu vejo que nessa tríade a força motriz desse movimento possa ser transformador, ele terá que vir das universidades e principalmente da juventude. Se tem alguém que eu acredito muito, é na juventude. Pode ser algo... os jovens muitas vezes não acreditam nos jovens, mas o único poder transformador que existe numa sociedade é a juventude. Porque eles arriscam mais, né? Eles têm menos responsabilidades enquanto jovens, né? Então eles podem arriscar mais, eles podem sonhar mais, né? E eles têm muito mais futuro, né, pela frente. E o que a gente vive nas escolas é que eles tomam as iniciativas e eu acredito no futuro e que no final do túnel, de N túneis, vai ter sempre muita luz porque tem os jovens. Eles que constroem esse futuro. Então, nós já passamos por muitas crises no mundo inteiro, né? Até nas medidas no site que está contabilizando aí as infecções, né, do coronavírus. Eu fui no site, é um site que faz medições de diversas coisas, né? World Med, ele mede também o número de nascimentos e mortes no mundo inteiro, né? Então, por mais que se morra, nasce-se mais do que se morre, né? Então, essa é uma luta, a luta da vida sempre vence a morte. Não estamos numa derrocada mundial, né? Ao contrário. Então, eu acredito muito mais que a gente vai vencer, e essa crise e todo esse momento, né, que é crítico, acho que na nossa era, nos últimos 100 anos, na nossa geração, nunca passamos por um momento tão crítico. Ele vai trazer, como é o diagrama japonês, né, a crise vai trazer risco e oportunidade. Eu acho que vai trazer mais oportunidade do que risco. Vamos passar por uns maus bocados aí durante alguns meses, mas, ao final, essa experiência vai ter que trazer a consciência de que precisa ter algumas mudanças estruturais e que vai aparecer oportunidades
e aparecerão oportunidades de novos negócios ou de novas formas de pensar em como nós temos as nossas relações com a classe política, com a universidade, com a saúde, enfim, com o comércio local, com a vizinhança, com os vizinhos. E eu acredito que talvez a esperança maior é o sentimento mais importante de todos os sentimentos que possa ter o ser humano, que muitas vezes fica esquecido, que é o sentimento de gratidão. Então, quando a pessoa passa por uma necessidade muito grande e for ajudada, a gente está já vendo grandes exemplos disso, ela necessariamente vai tocá-la por um sentimento de gratidão, e a gratidão é um sentimento extraordinário de modificar completamente o ser humano. Talvez o único sentimento capaz de florescer a consciência, porque ele conecta o passado, o presente e o futuro. E só se pode ter consciência assim, se tem noção da existência. Sem noção da existência não é possível alguém acordar todo dia e construir um mundo melhor. Então, as gerações futuras precisam pensar que todo dia a gente tem uma rotina, mas que o mais importante é construir um futuro melhor para as gerações futuras, que sejam seus filhos, que sejam seus irmãos, que sejam os seus alunos, sejam os jovens que ele encontra aí no dia a dia, mas isso é importante na existência de cada um. Então, esse seria o meu recado dentro desse contexto que nós estamos aqui vivendo. Eu acredito na juventude e ela vai nos conduzir a essa mudança, e nós temos que estar dando esse apoio, estar dando as ferramentas importantes que eles precisam, que é a experiência, que é tudo que a gente tem a mais do que eles, a experiência, que é a única coisa que a gente, com certeza, tem mais do que a juventude. Enquanto um jovem recém-formado em engenharia, as suas palavras me tocam de forma muito especial, professora. E eu tenho certeza de que se hoje os jovens podem construir esse futuro é porque nós possuímos grandes mestres como a senhora na nossa formação e somos muito gratos por isso. Agradecemos demais à professora Cláudia Morgado pela sua participação e agradeço também a todos e todas que nos acompanham nesse caminho de manter vivo os grandes debates nacionais e internacionais e garantir a confiança e a credibilidade que marcam a história centenária do Clube de Engenharia. Continuamos em nossas casas, mantendo distância, porém, mais do que nunca, unidos nas dores de um mundo em guerra contra o coronavírus, de um país atento para a urgência de refletir sobre o Brasil amanhã. Visitem o site do Clube de Engenharia, www.clubedeengenharia.org.br, e as nossas redes sociais, com notícias relevantes sobre a pandemia, inclusive um boletim diário sobre o cenário do coronavírus no Brasil e no mundo. Fiquem todos bem, cuidem de si mesmos e cuidem dos próximos, e um forte abraço.